esse friozinho. Então tem um cobertorzinho do lado de vocês, dá para cobrir também. Qualquer movimento, qualquer movimento que você perceba que está muito intenso para você, me avisa que a gente vai fazendo alguma adaptação, alguns ajustes, tá bom? Então, para a gente começar, feche um pouquinho os seus olhos, sinta como está o seu corpo neste momento. Perceba sem julgamento como está a mente, se ela está agitada ou se ela não está agitada. Apenas observe qual é a sensação do corpo, como se você estivesse trazendo um registro da atenção para esse momento de agora, percebendo como você está. Se a mente está agitada, constate, a mente está agitada. Ok. Perceba se há partes do corpo que estão mais tensas, que estão mais relaxadas, apenas se familiarizando com a sensação do que está acontecendo agora. E com essa percepção da mente que observa, esse observador interno, nós vamos procurar manter essa atenção durante toda a prática, percebendo que também até os estímulos externos, eles se alternam. Da mesma forma como a mente, ela é impermanente. Às vezes surgem pensamentos, aí daqui a pouco ele vai embora, daqui a pouco surge outro. Então a gente conseguir observar as coisas sem se agarrar a elas. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas você pode se propor nesse momento a observar desde as sensações desse nível mais denso que é o corpo, mas também os níveis mais sutis, como pensamentos, memórias que surgem. Observe, sem tentar entrar em diálogo ou julgar as coisas que surgem. Como se você estivesse assistindo a um filme, uma espectadora que observa o que está acontecendo, sem ter que interferir com os objetos que surgem. Se mantendo, traga as mãos unidas em frente ao coração. Nós vamos entoar o mantra Om, depois vou entoar a invocação à paz. Om Sahana Vavatu Sahano Bhonaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavatittamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Ok. Abre seus olhos. E a gente vai iniciar a prática de hoje fazendo a meia borboleta. Então, aqui, ó, seria um borboletão, com os pés, não precisa ser muito juntos, um pouco afastados. Você vai esticar uma perna
E vai descer o tronco lá na frente, aonde alcançar, não tem que chegar em lugar nenhum. E soltar o peso do corpo, da cabeça, dos braços, relaxando o tronco aqui na frente. A cada exalação, sentindo que o seu corpo pesa um pouquinho mais. Observe que você não precisa chegar a lugar algum, não se forçar, mas também não precisa ficar se segurando. E a gente fica alguns minutinhos na postura. Você pode fechar os seus olhos, observar a sensação, que pode ser uma sensação às vezes um pouco mais intensa do seu corpo. Ai, desculpa. Não não era para ter tocado, estou aqui adiantado. Mas observe também as sensações que são um pouco mais sutis no seu corpo. Não fica só presa na sensação que te chama mais a atenção. Observe como todo o seu corpo se organiza, vai como se escaneando as sensações do corpo, observando aonde mais você pode relaxar um pouquinho mais. Perceba que a cada exalação, seu corpo fica cada vez mais solto. A cada inspiração, você se observa aqui e agora, no momento presente. Cada respiração, um lembrete de voltar a sua atenção para o aqui e agora. Deixando esse espaço de pausa do corpo, da mente. Parando tudo para observar as sensações, o estado de presença, os sons que surgem próximos, mais distantes, ativando o seu observador interno. Agora sim, sobe, desliga, abaixa o volume e cessa, porque não precisa do som de lá, né? Aí voltou e troca o outro lado. Então, tinha uma perna dobrada, tudo bem? Tem isso, ciático. Então, eu tenho até por sítio. Aí, eu tento ajustar para que isso aqui é normal. Tá. Se precisar, aí pode pôr a almofada também. Que eu não sabia, mas senão eu falaria. Dobra o outro lado e solta o tronco lá na frente. Solta a cabeça, solta o pescoço. Imagine-se escaneando todas as sensações. Pode deixar um pouquinho mais longe, assim, para frente mesmo. É tipo uma borboleta longe. Isso. Uhum. E aí desce o tronco lá para frente. Você tirou esse som aí? Tá. Aí sai no computador, né? Uhum. Tava com som na TV, É, isso. Tá bom, obrigada.
Pode pôr o seu pé um pouco mais pra cá. Isso. A gente chama de borboletões. Aí. Aí solta. Isso. Mas bem sem apoiar, né? Só de... Isso. Solta bem o tronco. Tudo bem? Tudo. Tem um espaço no corpo que fica uma vontade de querer ir além. E isso é uma forma de controlar. Abandone qualquer forma de controle. Chega onde você chega e fica ali. Com o tempo que a gente fica na postura, a gravidade vai atuando e o corpo vai cedendo. E aí sim você deixa o corpo ceder. Outra forma de controle é tentar segurar para o corpo não ceder. E aí você observa isso e veja se é possível soltar um pouco mais. Parar de tentar controlar. Isso voltou. A gente faz, dobra aqui as pernas, faz um balancinho de um lado para o outro, M. Isso. E a gente vai entrar na próxima postura, que é, ó, essa postura a gente chama de cadarço. Então tem o cadarço bem fechadinho, que é assim, ó, os joelhos alinhados. Às vezes não dá para ficar o cadarço fechado, a gente faz o cadarço mais frouxo e o cadarço solto. Aí você vê o que que dá para fazer. Se o cadarço solto é bem mais frouxinho, você vai soltar aqui. Se você sente que dá para subir uma perna em cima da outra, tá? Dá para fazer isso aqui. Quem consegue pode fechar aqui. Joelho um em cima do outro, afasta os pés, solta o tronco lá na frente. Vai sentir essa região aqui do ciático, da coxa e glúteo alongando mais profundamente, tá? E solta o peso do corpo lá na frente. Lembra que você não precisa chegar a lugar algum. Então não precisa forçar o seu corpo. Nessa prática, nós trabalhamos a entrega profundamente. Em tanto como reconhecer o corpo como ele está agora. Vem cá. Em reconhecer como o corpo está hoje e familiarizando com a sensação do corpo, sem tentar ficar mudando. Da mesma forma como você observa o seu corpo, as sensações, observa também tudo que surge na mente, desde pensamentos, memórias. Conforme surgem os pensamentos, as lembranças, que normalmente são em relação a alguma coisa do passado, do futuro, ou algum padrão, condicionamento que fica de forma repetida surgindo. Veja se consegue observar sem interferir. Deixe os pensamentos entrarem e não se agarre a eles. Ao mesmo tempo, deixem ir.
E volta. Estica as pernas, dá uma balançadinha. E aí troca. A perna que estava em cima vai para baixo, que estava embaixo vai para cima, no formato que você consegue, um pouco mais frouxo, um pouco mais solto, ou um pouco mais fechado. E aí solta de novo o tronco lá na frente. A área de ação acontece bem na região da perna e do glúteo. Solta o peso do corpo. Solte qualquer sensação de querer chegar a algum lugar, de querer controlar. Procure ir relaxando profundamente cada parte do corpo. Volta o tronco, desfaz, dá uma balançadinha, solta. A gente vai se preparar para a próxima postura. Você vai pegar essa almofada que está aí com você, sen- colocar ela atrás desse formato. Você vai sentar no chão mesmo e aí deitar as costas aqui para trás. Solta os braços. Os seus pés podem ficar aqui como essa borboletona, ou se quiser, pode esticar, tá? Se ficar muito intenso. Solta o peso do corpo, relaxa o tronco e os braços. Tá sem? Vou pegar. Ah, ela não trouxe, não vi. Vou fazer um de tapete abertura. Você vai subir. Pode encostar. Chega bem pertinho. Isso. Uhum. Tudo bem? Isso. E a gente entra nessa postura, abrindo um pouquinho mais o peito, os ombros. E à medida que é possível, procure relaxar o corpo. A postura vai estar
atuando em todo o seu corpo. A única coisa que você precisa fazer é soltar. Tá muito forte. Vamos deitar de só na almofada, na outra, no cobertor. Às vezes é muito forte mesmo. Pronto. Tá bom? Ao estarmos em estado de silêncio, de observação, os pensamentos e as emoções podem ser os nossos maiores obstáculos. Então, procure observar de forma atenta ao que a gente chama de atenção plena, quando surgir uma emoção. Se você sabe que está com raiva, então esteja plenamente atento à raiva. De forma que você esteja ciente à sensação, à emoção que está surgindo. Isso quer dizer que você não está distraído, você está percebendo a emoção raiva. Como? De forma que a gente não julgue os conteúdos que surjam, mas sim que a gente esteja consciente, se familiarizando com os nossos conteúdos internos. Com o tempo, podemos nos tornar plenamente atentos à consciência. E nesse momento de atenção plena, a consciência se torna inseparável da nossa atenção. Quando alcançamos a consciência dessa forma, ficamos muito mais relaxados. Nossa mente se torna mais panorâmica e mais inclusiva. De juntar os joelhos, se precisar com a ajuda das mãos, vire-se de lado, tire a almofada, volte-se a deitar. Abrace as pernas, faça um balancinho de um lado para o outro, sinta essa sensação, né? Que abriu o peito, as costas. E então a gente vai entrar para a próxima postura.
que vai ser cruzar a perna direita sobre a esquerda, deitado ainda. E você vai puxar ou a coxa ou na canela. Deixa a cabeça no chão, deixa aqui o peso da perna. Por mais que você esteja com as mãos entrelaçadas, não precisa ficar fazendo força. Só deixa o peso do braço aqui pesar na direção do chão. Sinta que a cada exalação o seu corpo relaxa um pouquinho mais. Os maiores obstáculos a sentar-se e a focar são a agitação e a apatia. A agitação ocorre quando a mente está muito enérgica. É uma sensação quase que irritadiça que se move por todo o espaço da mente, que fica cheia de pensamentos que miram no passado, que miram no futuro, criando uma necessidade de fazer a gente pular de onde a gente está para fazer mil coisas ao mesmo tempo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Nossa mente normalizou isso. E quando nos sentamos para apenas observar a nossa respiração e relaxar, a mente não consegue se acalmar com facilidade. Você só vai tirar os braços, continua com a perna cruzada, só que ela vai cruzar um pouquinho mais fechadinho. E aí você vai deixar a perna que está em cima cair para o lado oposto, lá para o chão, e você olha para o lado oposto que a perna caiu. Deixa os braços estendidos, relaxa bem o tronco. Pode se manter de olhos fechados e perceber as sensações externas de cada postura, de cada estímulo. O obstáculo oposto à agitação é a apatia. É quando a mente tem pouca energia e a gente se sente mais lento, entorpecido, com uma pesada camada de névoa mental se estivesse se instalado. Queremos o tempo todo cair no sono ou nos anestesiarmos assistindo alguma TV. A apatia também é muito comum. Depois que de submetidos a forte estímulo e estresse, quando nos sentamos e tentamos nos assentar e focar, a mente tem um resíduo de cansaço que se manifesta como apatia e torpor. Volta lá para o centro, descruza a perna. Agora cruza para o outro lado e abraça. A outra perna vai naquele formato de quatro, abraça a canela ou a coxa.
Desce a cabeça no chão. Pode colocar o braço pelo meio, assim, ó. Isso. Uhum. Cabeça no chão. Solta. Quando a gente começa a praticar meditação, ou até estarmos em silêncio, como estamos agora, pode parecer que a agitação da mente aumentou mais ainda do que era antes. Parece ter um esmagador massacre constante de pensamentos. Não podemos pensar. A minha mente não era tão agitada e descontrolada assim, antes de começar a meditar. Isso não é possível. Parece que a meditação fez a minha mente piorar. Mas o que acontece, na realidade, é que nos tornamos conscientes do que já estava ali. Significa que paramos para olhar efetivamente o que acontece ali na nossa mente. Cruza mais fechadinho, tira os braços e deixa as pernas caírem para o lado oposto. Estende os braços e olha para o lado oposto que a perna caiu. Então, depois de algum tempo, a intensidade de pensamentos começa a serenar um pouco. Eles ainda continuam bastante agitados, mas de forma menos esmagadora. Podemos começar a vivenciar um pouco de espaço em alguns momentos. Se continuarmos a trabalhar a nossa mente, ela continuará a se acalmar, a desacelerar. E cada vez mais espaço se fará presente entre um pensamento e outro. Aí sim, a mente se torna bastante calma. Se continuarmos treinando, em algum momento os pensamentos vão de fato desacelerar bastante. E teremos experiências mais duradouras de serenidade. Um agora claro e livre de pensamentos. Conforme treinamos a mente de forma dedicada e persistente, teremos em algum momento vivenciar esse grau de tranquilidade. Volta lá para o centro, descruza, abraça as pernas, faça um balancinho de um lado para o outro.
Então, você vai se sentar novamente para a gente se preparar para a próxima postura. Você vai pegar a sua almofada, vai colocar ela aqui, agora é o contrário. Eu tô sem almofada aqui, isso. Uhum. Pode usar essa. E aí você vai se deitar. O quadril e os ombros vão ficar no chão. Você quer usar esse aqui? Que agora sobrou ele. Ele é mais durinho. Se você achar que tá muito duro, a gente muda. Uhum. Isso, bem na lombar. Ele vai criar um espaço na lombar. Você pode esticar a perna e deitar. Vai sentir a região da lombar abrindo. Se esse bolso aí que tá que vocês estão tiver muito duro, aí a gente troca pelas cobertas, tá? O quadril pode continuar no chão. Uhum. Isso. Tá duro. Uhum. Sim. Isso. Uhum. Tá? Tudo bem? A gente entra nessa postura, abrindo o peito, o coração. Agora que a gente já movimentou a coluna, o quadril para todos os lados, o corpo se abre um pouquinho mais. Quando estamos praticando um momento de quietude, um momento de meditação ou de autoobservação, estamos estabelecendo o hábito de ficarmos mais calmos e claros. Outra forma de dizer isso é que estamos aprendendo a ficar mais relaxados, mas ao mesmo tempo mais atentos ao momento presente. Com a mente relaxada, ela está desocupada de eventos do passado ou do futuro. Relaxada no sentido de realmente não estar ocupada, mas de estar presente ao que está acontecendo agora. E aí, um dos obstáculos é que quando a gente começa a entrar no estado de relaxamento, caímos na apatia. Quando estamos atentos, muitas vezes nos sentimos um pouco tensos e agitados ou ansiosos. Então, a gente vai do torpor, aquela apatia, ou para muito tensão e agitação. É raro ficarmos relaxados e atentos ao mesmo tempo. Talvez a gente nem saiba que isso é possível. Então, formar esse hábito novo exige paciência. Um ponto-chave do treinamento da mente é manter em mente pouco tempo, mas muitas vezes. Quando encontramos essa qualidade de ficarmos calmos e claros, relaxados e atentos, em geral ela não dura muito. Então precisamos de qualidade, não quantidade. Então, muita gente imagina que um bom meditador tem que ficar sentado em absoluta paz por longos períodos. Mas o treinamento realmente não é assim.
quando tentamos meditar por longos períodos em geral, rapidamente nos perdemos em distrações e monotonia. É muito mais eficaz praticar a percepção atenta do zero por períodos curtos, de maior qualidade. Vai se virar de lado, tirar o almofadão. É aqui, a gente volta aqui para o tapetinho em 4 apoios. Vai fazer um movimento aqui do gato arrepiado. Depois o movimento abrindo. Faça algumas vezes, sentindo como está o corpo depois de todos os estímulos. Afasta um pouquinho os joelhos, deixa o braço estendido e vai descendo o quadril na direção dos calcanhares. Se der, toca com a testa lá no chão e fica aqui na postura. Pega deitar aqui. Não. Vamos. Dói aqui? Na perna? Não. Nas costas. Tá, tá muito forte assim? Na coluna? Na lombar? Uhum. Tá, tudo bem. Assim tá legal. Dá pra ficar um pouquinho? Tá bom. Se você sentir que não dá, aí você pode deitar de novo e abraçar as pernas. Tá bom? Aqui a gente vai levar os braços lá para a lateral e ficar um pouquinho aqui, sentindo alongar a lateral das costelas. Volta lá para o centro e leva então para o outro lado. O máximo que você consegue, que for confortável, e desce a testa na direção do chão. Sentindo a face, o tecido conjuntivo se alongar. Volta lá para o centro. Apoia o corpo todo lá no chão. Apoia os cotovelos. Abre o peito. E a gente fica mais um minutinho aqui. Nessa postura que a gente chama postura da esfinge. Relaxa os ombros, deixa a perna, o quadril pesar na direção do chão. Se tiver muito forte, vem aqui, tá bem? Entre nesse espaço de observar a mente, a respiração, a sensação do corpo. A todo momento, a mente apresenta alguma distração,
para te tirar do aqui e agora. Assim que você perceber que se distraiu, volta a atenção para a respiração, para a sensação do corpo. É um treino, a prática é sempre observar que se distraiu e voltar. Desce lá o tronco, apoia uma mão sobre a outra. Faça um balancinho de um lado e para o outro das pernas, soltando um pouquinho o quadril. Apoia de novo as mãos, pode voltar. E aí vai deitar com os pés lá para o fundo da sala. Pode pegar a almofada, pôr debaixo dos joelhos para acomodar bem a lombar no chão. Quem tiver com frio, a gente pode cobrir com. Pode colocar isso aqui depois de passar umas mantinhas. É. Quer se cobrir? Quer se cobrir? Uhum. Então, deitando em uma postura confortável, pode acomodar o seu corpo de forma que você consiga realmente sentir que você agora solta completamente. Posso pôr no olho? Que você realmente consegue entregar o peso do seu corpo no chão. Colocar no seu olho, tá? Isso. Inspire profundo, solte o ar pela boca. Faça algumas respirações, até que você sinta que não há mais nenhuma tensão no seu corpo. O propósito dessa prática é trazer quietude, silêncio e autoobservação. Percebermos que não estamos muito tensos ao ponto de ficarmos agitados, mas também nem muito relaxados para entrar no torpor ou no sono. Quando a gente fica muito tenso, a gente perde o relaxamento e a serenidade. Quando relaxamos demais, acabamos recaindo na distração. Então, vamos encontrando a afinação correta do corpo que esteja em estado de presença e relaxamento.
Sinta o peso do seu corpo no chão. E a cada exalação, deixe o corpo pesar mais no chão. Sempre que perceber que a sua mente se distraiu, perceba que a atenção plena retorne docemente à fundação do seu corpo. Perceba todas as sensações e os sentimentos que surgem agora. Pode ser sensação de calor, de frio, sentimentos de tensão ou de relaxamento, qualquer qualquer sensação. A ideia não é buscar uma sensação específica, mas é estar ciente e atento àquilo que está acontecendo. Enquanto você continua a relaxar, deixe-se assentar as sensações e os sentimentos que surgem. Perceba com clareza tudo que surge e que com o tempo se desfaz. Deixe que a consciência seja relaxada e alerta ao mesmo tempo. Quando a mente devagar e se distrair, use a atenção plena para observar as sensações, os sentimentos e trazê-las suavemente de volta. Tente permanecer renovado e presente junto aos pensamentos, à medida que eles surgem, mas sem se envolver com eles. Observar os pensamentos e emoções sem se deixar se distrair. É um equilíbrio delicado. Eles
simplesmente vão e vêm, e permanecemos cientes deles, sem reagir. Sempre que a mente se distrair, use a atenção plena para trazê-la suavemente de volta. Tente ser simples, esteja somente ciente dos pensamentos e emoções no momento presente. Comece a inspirar profundamente a partir de agora. E vá voltando a consciência ao corpo, movimentando-se lentamente. Os dedos dos pés, das mãos. Espreguiça, alonga, estica. Sinta a sensação da respiração mais profunda, o corpo despertando, como se estivesse despertando de um sono profundo. E então, quando se sentir pronta, pronto, vire-se de lado e pode sentar. Ao sentar, assim como fizemos lá no início, feche um pouquinho os seus olhos. Observe as qualidades do seu corpo nesse momento após a prática. Um estado mais de quietude, de presença, de consciência. Por mais que a mente continue agitada, perceba essa consciência testemunha mais desperta, percebendo que a mente está agitada. Em um estado de presença e contemplação, a gente finaliza a prática de hoje juntando as mãos em frente ao coração e aspirando que todos os seres em todos os lugares sejam felizes e livres. Então a gente vai entoar o mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu, que significa isso, que todos os seres em todos os lugares sejam felizes e livres. Então, inspire, entoamos o mantra Om juntos. Om. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. 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 Tchau, tchau. Linda. Espero que estejam bem. Então, para quem é a primeira vez que está fazendo essa aula, a proposta do Yin é mais esse parar e observar. Vai alongar, porque trabalha um alongamento mais profundo das fáscias e do tecido conjuntivo, porque as fibras se alongam, mas isso é um processo de uma prática constante, contínua,
Aí você vai sentir o seu corpo mais solto. O que que acontece quando a gente sente dor na coluna, nas articulações? A face, o tecido conjuntivo começa a ficar tenso, que é essa tensão que a gente vai carregando, né? Na musculatura, nos tecidos. Conforme a gente vai liberando, a gente vai começando a sentir que há mais maleabilidade do corpo, sabe? Há um corpo mais disponível, mais mobilidade. E aí a gente consegue perceber essa disposição no corpo. Isso vai acontecendo com o tempo. No começo a gente começa assim mesmo, tudo, depois com o tempo vai soltando. É claro que com a história do corpo de cada um, tem gente que já é mais naturalmente flexível e já chega, já mais solta mais rápido. Tem gente que já tem um corpo mais rígido, vai um tempo mais, mas sempre vai perceber uma soltura maior, tá bom? Alguma dúvida? Se alguém quiser falar, você quer falar alguma coisa? Ah, sim. É a primeira vez que você está fazendo? Ah, legal. Sim. Ai, que bom. Sim. Normalmente o IN, uma vez por semana, é muito legal. Aí terça e quinta tá tendo comigo. Sim. Ele tem um movimento mais restaurativo. E ajuda muito também com as outras práticas. Porque se a gente aprende a relaxar, até as práticas mais yang, elas ficam melhores, assim, mais conscientes. Você para de brigar com a postura, é isso mesmo. Tchau, tchau, querida. Até mais. Eu fiz aqui.